encarnações numa só. Meus queridos, muito boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação que esse convite foi feito já há algum tempo na cidade de Santo Ângelo, quando nos encontramos por oportunidade regional, que é o encontro de todas as casas do nosso CRI8, desse Conselho Regional, das 3 uniões municipais espíritas, ou seja, Santo Ângelo, Ijuí e aqui de Cruz Alta. E ouvindo a tua fala, meu irmão, a gente fica muito feliz, porque aqui tem o Livro dos Médiuns, capítulo 29, se não nos falha a memória, há uma fala muito rica do nosso querido irmão Allan Kardec, inspirado pelos Espíritos, quando ele nos diz que as casas devem manter-se, comunicando-se entre si, solidárias entre si. E quando a gente consegue atender esse convite, que nos é feito com tanto carinho na codificação, a gente fica muito feliz. Quando nós chegamos aqui, nossos irmãos, não repara, a casa é humilde e pequena. Bendita seja a casa humilde e pequena, que acolhe com carinho, com a solidariedade que vocês nos acolheram hoje. E também aproveito para parabenizar vocês por esses 33 anos. 33 anos é uma data e tanto. Lá se vão muitos trabalhadores que por aqui passaram, cresceram, se desenvolveram, e sabe Deus por onde andam agora nesse mundo de meu Deus, levando ou multiplicando as sementes que colheram aqui. Então 33 anos é uma data magnífica. Parabéns, mãos unidas, e que continuemos assim, unidos e fraternos entre todas as casas. É muito bonito mesmo e genuíno ver essa parceria e essa contribuição que há aqui na cidade de Cruz Alta. Feito isso, meus amigos, também quero dar os parabéns para os professores. Tem professor aqui hoje? Evangelizador? Olha só, cara. Parabéns e obrigado. Nós tivemos a nossa educação primária numa cidade vizinha. Nós somos da fronteira, tanto a esposa, que sempre me acompanha, quando a gente sai para fazer as nossas atividades. E eu tive a oportunidade de ser alfabetizado do lado de lá, do lado do Uruguai. E lá os professores se chamam de maestra e maestro. É o nome que se dá aos professores. E eu posso dizer para vocês que as melhores recordações são desta época, E a gente segue sendo um eterno aluno, com certeza, mas dessas maestras e maestros do primário. E por ser uma cidade fronteiriça, nós temos todo um vocabulário muito especial lá na fronteira, que não vem ao caso agora. Mas há algumas palavras do português que sempre nos chamam a atenção, principalmente quando a gente veio para cá. Como, por exemplo, a palavra saudade. A palavra saudade é algo muito, muito nosso agora, Muito daqui, que em espanhol não tem uma tradução direta. A gente chamaria te estranho. Imagina, fica estranho, eu te estranho, gente. Eu sinto saudades de você. Seria uma tradução livre. Também os dias da semana, que fazem referência aos planetas, e aqui para nós é segunda, terça, quarta, quinta, e está tudo certo, a gente vai se adequando. E a outra palavra, que é o tema da nossa exposição de hoje, é a palavra obrigado. Vocês já pararam para pensar? Você diz, professor, obrigado. A quê? E aí eu pergunto para vocês, o que você quer dizer quando você diz para alguém obrigado? Vocês podem participar, a gente gosta de conversar, fiquem bem à vontade. Agradecer. Que mais? Agradecer. Ficar devendo. Opa, ficar devendo, tá certo, pode ser também. Obrigado a. Obrigado a alguma coisa, certo? Que mais, pessoal? Me ajudem, pessoal. Vamos lá, só as profs estão me ajudando aqui. E como muito curioso que eu sou, eu fui pesquisar desde quando a gente usa obrigado. E para minha curiosidade ser sanada e compartilhando com vocês nas nossas pesquisas, a palavra obrigado passou a ser utilizada na língua portuguesa a partir do século XVIII. Até então o obrigado era só de obrigação. Fui obrigado a ficar em casa por conta da pandemia, por exemplo. Fui obrigado a ficar em casa pois estava gripado. Só a partir do século XVIII que ela começou a ser falada e a partir do século XIX escrita como agradecimento. Até então a gente usava
o grato, né, que vem do grazie, ou gracias também, que é em espanhol. E aí fica interessante, né? E até no artigo que eu li da revista Super Interessante, eles brincavam, né? Não, mas aqui no Brasil é diferente, nada sai de graça. Por isso que é obrigado, tem que se sentir obrigado a retribuir. Mas de fato somos obrigados a retribuir? Seria a gratidão algo tão simples assim? A gratidão é bem maior do que uma simples retribuição direta àqueles que nos beneficiam. Interessante aqui na fala do Genir, e eu ria, né? Ria solito aqui, quando dizia, é uma dívida imensa de gratidão. E será que a gente vai conseguir pagar diretamente para os irmãos da fraternidade essa dívida imensa? Será que tem como? Será que a gratidão cabe na parte externa? Ou seria a gratidão algo íntimo? Uma percepção interna que nos convida a sermos gratos e a distribuirmos estas bênçãos, estas benesses, não necessariamente a quem nos ajudou, mas sim a todos que nos rodeiam. Seria essa uma forma de agradecer? E eu lhes pergunto, mas só de fazer o bem eu já faço bem, Ricardo, porque depois que eu desencarnar lá do outro lado está tudo certo, eu vou estar com tudo acertado lá, as contas eu passo direto, não vou passar nem pelo umbral. E algo interessante, quem é que é do grupo de estudo aqui? O pessoal do grupo de estudo. Livro dos Espíritos? Livro dos Médiuns? Tá. Quem passou pelo Livro dos Espíritos, às vezes a gente lê, né? Mas onde é que está essa questão? Ela não é inventada, eu vou passar direto o número para vocês. É a questão 897 do Livro dos Espíritos, que pergunta exatamente isso. Merecerá a reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas, aí tem um mas, né? Mas, esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que ele venha a ser melhor a sua situação, e essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Está lá essa pergunta. Não tem problema, não precisa me agradecer que eu estou juntando bônus horas, como diz para que na outra vida seja levado em conta. E os benfeitores nos dizem, o bem deve ser feito caritativamente, isso é, com desinteresse algum, tanto para esta quanto para outra. Mas não é uma exclusividade da doutrina espírita o convite a fazer o bem. Também um outro material, esse material audiovisual que ouvíamos, e fazendo um parênteses aqui, é um aprendizado que a gente fez com a esposa. A esposa em casa às vezes ficava e eu ficava observando quando estava em casa. Nós em casa nós somos entre 3. E ela ia lavar louça e ficava quase 1 hora lavando louça. Mas faça uma conta comigo. Quem é que demora 1 hora quase para lavar uma louça de 3 pessoas? E eu comecei a prestar atenção e sabe o que ela fazia? Ficava ouvindo palestra. Aí eu apelidei esse método de método Cláudia. E ela assim descobriu várias palestras. E agora eu faço o mesmo. Quando eu vou viajar, eu salvo as palestras e vou ouvindo no carro. E uma delas que eu estava ouvindo, do Divaldo, falava a respeito disso também. Ele citava Confúcio, que dizia que a gente deveria, isso já 2000 anos atrás, fazer o bem sem esperar nada em troca, pelo simples fato de fazer o bem. E vejamos que, por vezes, a gente se pergunta, mas não precisa retribuir? E eu devolvo a pergunta, precisa retribuir? Por qual motivo a gente faz o bem? Por qual motivo um professor levanta e vai dar aula todos os dias? É só pelo salário? Quando a senhora e os seus alunos enxergam a senhora no centro e dizem, oi, prof, como é que está a senhora? Eu fico feliz, que eu sei que agradeço a Deus e adoro meus alunos, que ainda hoje eles vão me visitar. Tem dinheiro que paga isso?
Que os professores da ativa e o pessoal da secretaria não escutem, né? Mas é bem mais que o salário. A gente se sente grato ao servir. E aquele que serve, assim nos diz essa questão do 897, já encontrou o caminho. Porque ele é feliz pelo fato de servir e não pelo fato de ser agradecido por algo ou por alguém, ou ser reconhecido. No entanto, nós, seres humanos encarnados que somos no mundo de provas e expiações, sim, nos sentimos felizes quando somos reconhecidos. A gente pode falar assim, ó, obrigado pelo reconhecimento. Reconhecimento do trabalho de 33 anos, de manter a casa aberta, isso é bonito de se fazer. Mas aquilo que a gente sente internamente é a gratidão de fato. É saber que está fazendo a coisa certa. É saber que está fazendo aquilo que lhe engrandece. E também, numa outra corrente filosófica, Buda dizia que nós devemos amar e servir o outro como a nossa própria mãe. E aqui a gente faz a reflexão a respeito, né? Se há um amor para a gente ter como medida, como métrica, é um amor de mãe. E a mãe se preocupa. Vou contar uma historinha. Nosso filho chegou de viagem hoje, tem 17 anos. Primeira viagem que ele fica sozinho, longe de casa. Adivinha quem passou todo final de semana e feriado no celular? Vendo e pedindo notícia? O pai, né? O corpo estava lá em Juiz, mas o coração estava em Porto Alegre. E aí vocês vão me dizer o seguinte, mas Ricardo, tem algumas mãezinhas que dão uma vacilada de vez em quando. Dão uma tropeçada. E eu digo sim, isso acontece, é um fato. Porque estamos todos em processo de aprendizado. Não somos perfeitos. E eu lembro certa vez, isso que vocês falam da gente reconhecer, né, as pequenas dádivas, as pequenas coisas. Eu estava na cidade de Juiz, fazem 10 anos isso. E tinha uma palestra do Haroldo Dutra Dias lá em Santo Ângelo. E a época eu trabalhava fazendo manutenção, então meu horário era bem corrido. E na época nós tínhamos um paliozinho bem judiadinho, que eu andava nele na fé. Eu andava nele, desenvolvia a fé andando nele, porque eu saía e não sabia se chegava na outra cidade, mas eu ia. E então tinha a palestra do Haroldo e eu me atrasei e saí no meu carro lá torcendo que chegasse, mas no caminho, olha para onde é que eu ia. Eu ia para uma palestra espírita, numa outra cidade, mas ia praguejando, como a gente diz aqui na região, né? Ah, esse carro não vai chegar, será que eu vou chegar atrasado, desaforido? E aquela tensão, e só reclamava, parecia que vinha uma nuvem em cima de mim, assim, com raios, né? Mas cheguei. Lá na metade da palestra, recém eu entrei na palestra. Porque eu havia puxado para mim, então, aquelas malquerenças, aquelas sentenças menos felizes. Mas justo na hora que eu despertei, às vezes é assim, né? A palestra às vezes é 1 hora, meia hora, 20 minutos, mas é naquela frase que a gente desperta. E eu lembro que o Haroldo falava assim, eu não conheço vocês. Eu não conheço a história de cada um de vocês. E vocês não conhecem a minha história. E eu digo, opa, tá falando comigo. Mas se você chegou aqui, não importa como, eu digo, tá, é comigo. É porque você precisa entender, precisa agradecer as coisas que te acontecem. Porque ele falava assim, né? E eu digo, eu vou levantar e vou embora. Porque ele comentava assim, que a gente tem dificuldade de registrar as dádivas. A gente tem dificuldade. Eu quase levantei e fui embora, sabe? Não deu porque eu já tinha chegado tarde, já tinha sentado. Sabe quando tu senta e chega, já vai sentando lá no meio do pessoal que já sentou na ponta? Aí eu cheguei, não vou levantar daqui, já cheguei atrasado, já incomodei o pessoal quando cheguei e agora eu vou me aquietar. Porque nós temos dificuldades de anotarmos as dádivas. E aí eu comecei, agora que é comigo. E aí ele convida que a gente faça uma lista. E pensemos juntos, faça uma lista de todas as coisas boas que já lhe aconteceram. Podem fazer uma lista mental na cabeça de vocês. Abre 2 listas.
não vamos negar que coisas menos felizes nos aconteceram. Elas também nos aconteceram. Mas já pararam para pensar que elas nos trouxeram até aqui? E estamos aqui firmes? Então ele nos comenta isso. Nunca mais praguejei por conta do tal do carro. Agradeço até hoje. Quando eu vejo ele na rua, eu agradeço ele. Obrigado, porque ele me levou para vários lugares, me trouxe várias lições. E eu estou falando de um bem material. Imaginem agora, e agora que aperta, para aqueles que convivem conosco, para os nossos companheiros. A gente, vez por outra, dá uma desentendida. Mas se for botar nas listas das dádivas, quantas coisas boas esses companheiros já nos fizeram? Sejam eles filho, esposo, pai, mãe. E nessa mesma palestra do Haroldo, ele comenta isso, que uma jovem estava conversando com seu terapeuta que tinha um trauma por conta de uma coisa que a mãe dela tinha lhe dito ainda quando ela era pequena, e até hoje ela não tinha conseguido perdoar, e isso ela trazia com tantas dificuldades para a vida adulta. E o terapeuta perguntou: e você contabilizou quantas vezes ela acordou de madrugada? Quantas vezes ela lhe levou ao médico quando estava com febre? Quantas vezes lhe deu de mamar? Quantas vezes ela levou você para a escola pela mão? Você só lembra de este fato? E isto é a nossa percepção, que é natural, nós somos assim. A gente lembra das perdidas e esquece das ganhas. A gente não linka as nossas virtudes, as nossas dádivas. E por vezes somos filhos ingratos. E aí a gente puxa lá do Evangelho, a ingratidão dos filhos, que também fala algo a respeito das noites que os nossos pais, nossas mães passaram em claro, e a gente não sabe, não vai saber. Não tem como saber. E muitas vezes eles não vão nos falar de quantos sacrifícios fizeram para que a gente estivesse aqui. Então, se o pai e a mãe estiver viva, abraça, beija, agradece. Se já desencarnou, faça uma prece e agradeça também. E quando a gente fala em se sentir obrigado, a ideia é mesmo vir desobrigar vocês de sentirem essa obrigação de agradecer e convidá-los a que a vida de vocês seja um hino de gratidão. Divaldo também nos conta nessa palestra que a sua mentora Joana de Ângeles o convida a prestar atenção nas pequenas coisas da vida. Eu vou fazer uma enquete com vocês. Eu gosto muito de conversar, e eu conversava com a minha esposa, digo: você é palestrante, eu sou conversador, então eu gosto de perguntar para as pessoas. Nós somos também coordenador de grupo de estudo, então a gente gosta bastante do diálogo. Quem aqui já fez cirurgia? Tem alguém que fez cirurgia? Quem precisou de ajuda enquanto falava de recuperação? A gente não vira um bebê? E o que é a primeira coisa que a gente faz depois que ganha alta? Além de fazer arte? Agradecer a Deus. Às vezes você não consegue se virar numa cama. Você não consegue vestir a própria roupa. Você não consegue levantar pela manhã. E quantas vezes a gente agradece por isso? São nas pequenas coisas, não são nas grandes coisas que nós somos convidados a agradecer. A gente sempre tem essa pretensão do grande. Quando tal coisa, se tal coisa faz. Mas é agradecer pelo simples fato de estar vendo, ouvindo, andando. É tão simples. Ah, mas isso todo mundo. Aí a gente vai lembrar daquela frase que a nossa mãe dizia antes: mas tu não é todo mundo, meu filho. Cada um de vocês é especial. Cada um de vocês tem uma função, que é ser um filho grato, no sentido de espalhar amor, no sentido de espalhar compreensão. Dá para ser 24 horas? Eu sei que não dá. Mas até nos momentos de tristeza, ou até mesmo de ira, a gente tem que agradecer, porque a gente vai reconhecer e buscar o que não por acaso nos trouxe
a mensagem do livro daqui. A força da humildade. De reconhecer-se em erro. E aí exercitar uma outra palavrinha que é muito amiga da gratidão, que se chama perdão. E o perdão ele só é possível com humildade. Quando a gente é capaz de compreender que o outro também pode se equivocar, assim como nós nos equivocamos. E quando nós olhamos, meus amigos, essas pequenas anotações que nós escolhemos hoje para compartilhar com vocês, a gente percebe quanto a gente é agraciado todos os dias. A gente percebe que, se é para ser devedores, não seria bem a palavra devedores. Porque até o próprio Evangelho nos diz, né, que a gente, se tiver que estar pagando somente 1% de tudo que deve. Tamanhas são as bênçãos que Deus nos concede. Nós somos convidados ao trabalho. Nós somos convidados a servir, a ajudar, a estender a mão, a estarmos com as mãos unidas, para que aquele que naquele momento precisar de ajuda, eu possa estender-lhe a mão, mas também eu ter a humildade de, quando precisar ajuda, eu estender a minha mão pedindo ajuda. Isso também é humildade. E temos sim um dever, e certa vez me preocupava um tanto quanto, porque a gente vivia longe, os nossos avós já haviam falecido, e eu não trouxe aqui, ficou no carro a revista espírita, e eu estava pesquisando como fazer para agradecer ou para retribuir, já naquela ideia de ter que devolver diretamente para a pessoa que me ajudou o agradecimento. E aí eu pensava na figura dos meus avós. E em algum lugar, e eu não vou saber lembrar agora, mas era numa revista espírita, dizia que a melhor forma de você retribuir a alguém que fez, que significou na sua vida, é fazer aquilo que de melhor aquela pessoa fazia quando encarnada. É a melhor forma de você retribuir. Então toda vez que eu vou trabalhar, toda vez que eu levanto para trabalhar, eu lembro que essa é uma forma também de agradecer aqueles que confiaram, aqueles que me deram oportunidade de reencarnação, a minha família, porque o trabalho é isso. Toda atividade útil é trabalho. Aí eu dava só atividade remunerada, Ricardo? Não. Toda atividade útil, ela é trabalho. O trabalho também. Se você é o patrão e está dando oportunidade para alguém trabalhar, seja justo com o seu funcionário. Se você é o funcionário, seja honesto e justo com o seu patrão. Isto é agradecer. Isto é ser grato. Isto é sentir-se obrigado, não pela obrigação de ter que levantar porque eu vou ter o salário depois, mas o obrigado de agradecido pela oportunidade de estar ali servindo, sendo útil de alguma forma, tanto empregando quanto sendo empregado. E tem aqueles agradecimentos que a gente não consegue fazer, que não dá tempo, ou não dá para fazer em vida, e muitas coisas das quais fizemos que parecem tão pequeninas, elas acabam se desdobrando em outras tantas ações que a gente nem imagina. E eu vou contar brevemente. Eu estou cuidando daquele rapazinho ali, que é danado, anda ligeiro. Como um simples gesto pode salvar a vida ou ajudar a outra pessoa que a gente nem conhece. Vou contar a história do mesmo carrinho que eu tinha lá, aquele que era meio capenguinho, tá? Para vocês verem como ele era abençoado. Problema de bateria em inverno, já viu, né, Janeiro? O que acontece? Só pega no tranco. Aí a esposa tinha uma palestra na cidade de Joia. Nós morávamos num apartamento, só que eu não tinha vaga de garagem. Eu deixava o carro, era plano lá em cima. Se eu deixar no plano e fizer frio de noite, o carro não vai pegar amanhã. De manhã cedo não vai ter ninguém para me ajudar a empurrar. E agora? Cheguei e perguntei para o porteiro: por acaso, São Moisés, tem alguma vaga livre? O fulano lá, o vizinho, deixou uma vaga para ti lá. Ele foi viajar, pode deixar teu carro lá. Fui lá ver a vaga que o vizinho tinha deixado para mim, bem certinho na descida assim.
estacionei o carro de ré, deixei pronto na descida. Tá tudo certo, garagem coberta. No outro dia de manhã, o que aconteceu? O carro pegou, tá? Não se preocupe. Mas se precisasse, estava na descidinha. Eu larguei ele ali na descidinha, bati o arranque e ele pegou. Fomos para a Joia, a esposa fez a palestra. Da palestra fizemos atendimento fraterno, e esse atendimento fraterno teve outro desdobramento. Olha a diferença que fez uma gentileza de uma vaga de garagem. E eu não tive a oportunidade de agradecer pessoalmente a esse senhor, porque depois ele mudou de cidade, a gente soube que ele acabou desencarnando, e toda vez que eu conto essa história, em pensamento eu agradeço a ele por esse ato de generosidade. E a gente sabe que chega. Onde quer que ele esteja, ele vai sentir, ele vai perceber. Eu tenho como agradecer a ele diretamente? Agora? Posso, em prece. Mas se ele me propiciou o trabalho, a melhor forma de agradecer é trabalhando. É quando nosso irmão nos convidou, Ricardo, vamos lá? Vamos. Vou fazer o meu melhor. Vamos lá. E quando uma casa faz 33 anos, e agora sim estou terminando, pessoal. Quando uma casa faz 33 anos, ela está 33 anos sendo grata à espiritualidade superior. A espiritualidade que confiou a seus primeiros trabalhadores lá em 1990, que inspirou esses trabalhadores a saírem de um outro centro espírita, correto? E formarem um novo núcleo, atendendo as orientações que Kardec nos disse, que a gente se multiplicasse em casas menores e mantivesse a fraternidade uns com as outras. E esses 33 anos de serviço são 36 anos agradecendo a espiritualidade amiga e ao nosso irmão que aceitou também ser o responsável por codificar a mensagem da doutrina espírita, trazendo luzes para os nossos corações, trazendo motivos pelos quais a gente pode levantar todos os dias e agradecer. Agradecer a Kardec, agradecer os amigos benfeitores e agradecer a cada um de vocês, meus queridos, pela paciência, o carinho que nos acolheram na noite de hoje. Mais uma vez, parabéns, mãos unidas, e que Jesus continue abençoando a todos vocês nessa sublime tarefa de trazer luz aos corações. Muito obrigado.